sacrifício de Caim. É por esse ato litúrgico, é por esse sacrifício, é por esse ato sacerdotal que o primeiro homicídio da história acontece. A inveja é plantada no coração de Caim e esse se vira contra o seu irmão. Ao longo do texto encontramos outros homens que se colocaram na posição de sacerdotes, como por exemplo o próprio Jacó. Jacó foi um homem que em determinado momento da sua caminhada, assim como o seu avô Abraão, ofereceu sacrifícios ao Senhor, levantou altares ao Senhor e se tornou assim um representante da sua descendência, um representante da sua família perante Deus. Não distante disso, encontramos no livro de Jó, um homem que em todos os finais de semana oferecia um sacrifício em nome dos seus filhos. Diz o texto que, caso um dos seus filhos tivesse blasfemado contra Deus, aquele homem, Jó, se colocaria a oferecer um holocausto ao Senhor no nome deles. Um sacerdote da sua família, um sacerdote do seu lar. Quando nós observamos, por exemplo, o apóstolo Pedro, agora no Novo Testamento, falando na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, encontramos ele dizendo o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócios no Antigo Testamento, mas acima de tudo sacerdotes a partir da vinda e do sacrifício de Jesus Cristo. Após a vinda do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício remidor que nos purifica de todos os pecados, Deus nos coloca na posição de sacerdotes. Sacerdotes que têm, como o texto anuncia, a obrigação, a responsabilidade de anunciar a maravilhosa mensagem do Evangelho que nos resgatou das trevas para a luz. Eu e você somos sacerdotes. É por essa razão que é tão importante olharmos no texto bíblico e nos perguntarmos o que é próprio de um sacerdote fazer. O que é apropriado na vida sacerdotal para que, tal como foi feito no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, eu possa espelhar na minha vida e, acima de tudo, na minha vida devocional. O texto bíblico vai nos dizer que as orações são como um incenso que chega às narinas do nosso Deus. A nossa oração é uma prestação de sacrifício, uma prestação de culto ao nosso Deus. Ora, se o ofício do sacerdote é exatamente esse, se colocar na presença de Deus como representante, se o ofício do sacerdote é oferecer holocaustos ao Senhor, e a palavra de Deus nos anuncia que a nossa oração é uma forma de culto, é uma forma de sacrifício, é um holocausto oferecido ao Senhor, nós devemos nos perguntar como, enquanto sacerdotes, devemos orar de forma adequada ao nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui. E enquanto na nossa última ministração falamos a respeito da vida do rei Davi, nesta ministração eu quero falar com vocês a respeito do sacerdote Daniel. Não o sacerdote segundo a linhagem de Arão, não um sacerdote segundo aquilo que está descrito no livro de Levi, não um sacerdote que oferecia sacrifícios animais, mas um homem, um profeta de Deus, que foi levantado e por meio da sua oração exerceu um ofício sacerdotal para o povo de Israel. É interessante, quando nós pegamos essa passagem do livro que nós estamos lendo, observamos no início, nos primeiros versículos, uma contextualização do que está acontecendo. Daniel é um homem, um judeu, que viveu a maior parte da sua vida, melhor ainda, toda a sua vida, sob o jugo de um outro povo. Você deve conhecer a história. Após Salomão, os seus filhos começam a tomar decisões equivocadas no trono de Israel, o que leva à divisão do povo de Deus. O Estado de Israel, a nação de Israel, se divide em duas. Uma que continua se denominando Israel, e a outra parte, a tribo de Judá, continua na descendência de Davi. O mesmo povo, dividido agora em dois, começa a passar por sucessivos reis que não agradavam a Deus. Esse processo todo está descrito no livro de Reis. Você pode ter, e tendo o desejo, conhecer um pouco mais a respeito disso. O livro de Reis, o livro de Crônicas.
reis que sucediam nos tronos e desagradavam a Deus. E nesse processo de um rei após o outro desagradar ao Senhor, o povo de Israel começou a tomar sanções da parte de Deus. Ele começou a receber sobre si dificuldades, começou a receber sobre a sua nação escassez, começou a receber na sua nação derrotas, e se fez assim em determinado momento, em diversos momentos da história, cativo por outros povos. Daniel está vivendo esse contexto, um contexto em que o povo de Deus, ele já não está mais em Israel, pelo contrário, ele está agora sobre o jugo dos babilônios. Daniel vive esse contexto, e a sua narrativa, que encontramos no texto do seu livro, nos anuncia que ele viveu sob o governo pelo menos de 3 monarcas diferentes. Nesse contexto, ele está sobre o governo de Dario, e diz que é nesse primeiro ano do governo de Dario, o homem que está subjugando o povo de Deus, uma nação que está longe da sua terra, longe dos seus costumes, que ele volta o seu coração ao Senhor, e no ofício sacerdotal começa a orar, a jejuar e a cobrir a sua cabeça de cinzas. Observe o que está escrito no versículo 3 e 4: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e súplicas, ou com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei. É interessante, no versículo anterior a esse que lemos, nós encontramos a causa pela qual Daniel fez isso, o motivo pelo qual Daniel se colocou a mostrar o seu rosto ao Senhor, a direcionar o seu coração ao Deus vivo, o motivo pelo qual ele está jejuando, que ele está vestindo roupas de saco, que ele está colocando cinza sobre sua cabeça. O versículo 2 nos diz que neste primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra de Deus revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. O que podemos aprender com a vida desse homem que exerceu um ofício sacerdotal e se colocou a orar pelo seu povo é, primeiro, as promessas de Deus são baseadas ou são a base da oração de Daniel. O texto vai dizer que antes de Daniel se colocar a orar pelo povo, antes de Daniel ir ao jejum, antes de Daniel se constranger na presença do Senhor e começar a suplicar o perdão, começar a confessar os seus pecados, ele para e estuda o texto. Antes de qualquer movimento devocional, ele se coloca a meditar nas palavras do profeta Jeremias. O texto diz que após o momento de meditação, após o estudo da palavra, após compreender a vontade de Deus, e segundo o texto de Daniel, a vontade de Deus era que o povo ficasse cativo por 70 anos. Após essas coisas, Daniel se colocou a orar ao Senhor. Meu amado, você precisa saber uma realidade a respeito da oração e do ofício sacerdotal que você deve desempenhar na sua vida e na vida da sua família. As promessas de Deus, a palavra que Deus já lançou, ela é imutável, ela não falha. A palavra de Deus não volta vazia. Deus é imutável, Ele cumpre aquilo que anuncia, Ele não é filho do homem para mentir, e é por essa razão que nós podemos confiar profundamente naquilo que Deus falou, e é no exercício da nossa fé que nós vamos observar o milagre acontecendo. Daniel, antes de orar, antes de se quebrantar aos pés do Senhor, ele buscou na palavra o sustento daquilo que ele estava fazendo. Eu não sei qual é a sua questão, eu não sei quais são os sacrifícios de oração que você tem oferecido, ou por quem você tem oferecido, não sei o motivo da sua súplica, se são questões familiares, profissionais, eu não sei, mas eu sei que a palavra de Deus tem promessas lançadas sobre cada uma dessas situações, cada uma dessas circunstâncias, cada uma das nossas angústias. Deus lançou uma palavra e uma promessa,
E é nessa palavra e nessa promessa que você deve dedicar a sua fé e colocar o seu coração para ir então e orar ao Senhor. Como por exemplo, nos momentos de angústia e de aflição de uma família que tem um ente querido desviado, fora dos caminhos do Senhor, podemos nos recordar daquilo que o apóstolo vai dizer em Atos, no capítulo 16, do versículo 31. E eles disseram, inspirados pelo Espírito Santo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, creia nesta palavra. Creia nesta palavra. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, essa promessa, essa profecia se torna real na sua vida. Você pode dizer: pastor, mas isso não faz sentido. Os meus olhos não conseguem enxergar essa realidade. A minha família é muito problemática. Os meus irmãos estão todos desviados. Os meus filhos não querem saber do caminho do Senhor, mas é por isso que se chama fé, porque os nossos olhos não estão vendo, mas nós já sabemos que a vitória nos foi dada com base na palavra de Deus. Se apodera dessa palavra, meu irmão. Daniel fez isso, antes de orar ele estudou e ele viu: calma aí, são apenas 70 anos, alguns vão dizer: meu Deus, são 70 anos, Daniel disse: não, pelo contrário, são apenas 70 anos, porque haverá um fim, e Deus voltará novamente o seu rosto para o povo de Israel, e Ele vai atender as nossas orações, e nós voltaremos para a nossa terra. O nosso Deus vai perdoar os nossos pecados, e vai voltar a se relacionar conosco. Essa era a esperança de Daniel. Então ele encontra essa esperança na palavra e se agarra a isso. O seu povo estava destruído, não existiam mais edificações, não existiam castelos, não tinha mais nobreza, mas ele leu a palavra de Deus e creu. Creia, meu irmão, que a tua família vai estar na casa do Senhor. Creia nesta palavra. Creia como está registrado em Salmos, no capítulo 37, do versículo 25, que diz o salmista: eu já fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem o seu filho mendigar o pão. Palavra de Deus para nós. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem o seu filho mendigar o pão. O desemprego está à porta, dificuldade financeira, problemas que nos cercam, mas a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não volta vazia, e é por isso que eu deposito toda a minha esperança naquilo que o texto me diz. Ele não me diz que eu vou ser rico, ele não me diz que eu vou governar sobre o universo, mas ele me garante uma coisa: o meu filho não vai mendigar o pão. O suficiente vai estar à mesa, Ele vai continuar comigo. É com base nessas palavras que nós nos debruçamos e buscamos a Deus. É com base nessas certezas que a nossa oração agrada ao Senhor. Daniel sabia disso, e antes de se quebrantar e antes de jejuar, ele fundamentou a sua fé naquilo que Deus já havia revelado por meio do profeta Jeremias. O segundo ponto que nós observamos a respeito da oração de Daniel é que Daniel não apenas orou, mas ele jejuou e se humilhou na presença de Deus. Diz o texto, e ele relatando isso, o próprio profeta Daniel, que ele voltou o seu rosto para Deus e começou a jejuar, começou a orar, tirou as suas vestes, e devemos lembrar que Daniel era um homem relevante no seu tempo. Ele era um homem político, que tinha posição no governo da Babilônia, e esse homem tão poderoso, esse homem que tinha tanto luxo ao seu redor, tira todas as suas vestimentas caras, tira as roupas de marca, todo o Adidas, toda a Gucci, toda a Prada, ele tira tudo isso, e se veste com um saco de batatas, e vestido com um saco de batatas, para demonstrar a podridão do seu pecado, a humilhação que era necessária para adentrar a presença de um Deus santo, ele conclui o rito se colocando de joelhos, jogando cinzas sobre sua cabeça.
E agora, naquela posição de um homem que antes era tão poderoso, tão bem colocado na sociedade, com roupas de saco, com o corpo todo coberto de sujeira e cinzas, daquilo que foi queimado e destruído, ele começa a clamar ao Senhor. Muitas das vezes o problema da nossa oração é porque ela já não dá espaço ao temor e ao tremor. O apóstolo Paulo diz que quando ele adentrava a presença de Deus, ele fazia isso cheio de temor e tremor. Você deve ter ouvido que Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas nós devemos lembrar que Ele é santo, que Ele não tem pecados, que Ele não tem máculas, que Ele não tem erros, e além de ser amor, Ele também é justiça. Não há sombras de injustiça em Deus, e se nós podemos adentrar a presença de Deus, isso se dá não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sim foi um homem justo, ele sim veio da parte de Deus, nós não merecíamos essa relação, e quando nós entramos na presença de Deus, nós devemos ter isso em nossa consciência. Nós não estamos falando com qualquer um, nós não estamos falando com um coleguinha da padaria, com um amigo do trabalho, nós estamos falando com Deus Altíssimo, Criador do universo, dos céus e da terra, daquele que é eterno, daquele que com a sua própria presença pode consumir toda a criação. É esse Deus que nós estamos falando. Daniel tinha consciência disso, e por isso entrava num processo de jejum e se quebrantava e se humilhava na presença desse Deus. Essa realidade de temor e tremor é tão real, meus irmãos, que está presente em todo o texto bíblico. Desde Moisés no Monte Sinai, quando o povo se recusa a encontrar o próprio Deus por medo, diz o texto que Deus os convida até o monte, e eles recusam porque estão tomados de temor e tremor. Deus está no monte, fazendo uma grande tempestade, e a sua voz está sendo escutada, e aqueles homens tinham medo da voz de Deus. Uma nação inteira, apenas um homem foi levantado para se falar com Deus, Moisés. Desde este ato até os próprios apóstolos, quando nós encontramos momentos como Ananias e Safira, pessoas que adentraram a presença de Deus sem temor e tremor, achando que poderiam entregar uma oferta de qualquer maneira, e foram consumidos pelo Espírito Santo de Deus, morreram no ato de entregar uma oferta. O mesmo Deus amoroso que nos acolhe e nos recebe, não se permite ser zombado e debochado. É esse Deus que nós estamos adentrando a presença. Quando nós olhamos em outros momentos do texto bíblico, por exemplo, Juízes capítulo 13, o versículo 17 em diante, até o versículo 22, o livro de Juízes começa a narrar o momento em que o anjo do Senhor, que naquele contexto era a representação do próprio Deus, anuncia aos pais de Sansão que ele viria e seria assim um nazireu. O texto vai dizer o seguinte: Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguirá entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal, e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e a sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Uma narrativa que pode parecer maravilhosa, e foi. Um anjo aparece, imagine você, essa mulher não podia ter filhos, ela era estéril. Um anjo aparece a ela e diz: olha só, você vai ter um filho, e esse filho vai ser útil e se tornará um juiz do meu povo, será útil nas minhas mãos.
E vocês terão um procedimento com esse filho, ele não vai poder tocar em defuntos, ele não vai poder experimentar o fruto da vide, ele não vai poder cortar o seu cabelo, ele vai ter um voto pessoal comigo. Aquela mulher escuta isso, vai em direção ao marido, conta a história, o marido fica um pouco confuso, ora a Deus para que o anjo voltasse, para ele confirmar o que foi dito pela sua esposa. O anjo do Senhor, que é a representação do próprio Deus, volta e fala as mesmas coisas para aquele homem. Ele então decide oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor, oferece a oferta de gratidão, a chama do altar começa a subir, e aquele homem que estava com eles, o anjo do Senhor, sobe no meio das chamas, pula no meio do fogo e vai aos céus, e desaparece. Aquele homem observa esse feito, a sua esposa também vê isso, e não tem outra atitude, senão cair de joelhos, e enfiar o rosto no chão, constrangido e quebrantado, pela maravilha que presenciaram. Quando termina toda essa história, Manoá faz a conta e percebe que quem estava com ele era o anjo do Senhor, a representação do próprio Deus. Sabe o que ele sente naquela hora? Desespero, irmão. Ele fica desesperado, ele fica com medo, porque ele viu o Santo dos Santos, ele viu Deus, o anjo de Deus, a representação de Deus no meio do povo. Ele fica aflito porque ele sabe que é pecador, ele sabe que é miserável, ele fica desesperado, ele diz: certamente nós vamos morrer, porque Deus se apresentou a mim e eu vi. A narrativa continua, e a esposa de Manoá era um pouco mais sensata do que ele. Ela vai dizer o seguinte: meu amor, se Deus veio e fez uma promessa para nós, certamente nós não morreremos. O que é bem lógico, mas apresenta como esses homens, os homens desse tempo, se relacionavam com Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite: como você tem se aproximado de Deus para orar? Você tem orado de qualquer forma? Você tem orado de qualquer maneira? Qual foi a última vez que você buscou o Senhor por meio de jejuns? Qual foi a última vez que você se quebrantou na presença de Deus? Ou a sua vida devocional é simplesmente um rito, uma rotina, que você faz como quem envia um e-mail, como quem escreve uma carta para qualquer um, de qualquer jeito, sem perceber de que no ato da oração há a presença do Deus vivo, santo, Criador do universo. O nosso Deus é amoroso, mas Ele precisa ser temido pelos nossos corações, não com medo de quem acha que Deus vai castigá-lo, mas com o temor de quem sabe que está à sua frente, o Deus do universo. Daniel se apresenta dessa forma ao Senhor. Ele sabe das promessas de Deus, mas ele sabe quem ele é, um miserável, um pecador. Por isso que ele ora, ele jejua, ele coloca roupas de saco, ele joga cinzas sobre sua cabeça. Mas acima de tudo, Daniel confessa os seus pecados. O mesmo texto, a partir do versículo 4, ele começa a dizer o seguinte: orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, é Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal. Fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teu servo, o profeta, os profetas que falaram em teu nome, a nossos reis, príncipes, antepassados e a todo o povo da terra. Daniel conhece a promessa de Deus. Daniel entra na presença de Deus cheio de temor e tremor, constrangido, quebrantado, e Daniel confessa os seus pecados. Deus, eu não sou digno da tua presença. Tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és leal e fiel, e eu sou um homem pecador, uma mulher pecadora, eu transgrido a tua lei todos os dias. E começa a dizer o que ele fez. Nós produzimos o mal, Senhor, nós não ouvimos a tua voz, todos os dias nós caminhamos nessa terra e negligenciamos a voz de Deus, a palavra profética que está registrada no texto bíblico. Somos indignos da presença do Senhor,
Daniel confessa todas essas coisas para se achegar a Deus e encontrar a misericórdia de um pai que escuta o pedido de perdão do seu filho. Eu acho maravilhoso nessa narrativa, porque quando Daniel vai fazer isso, ele não faz apenas por ele não, irmãos. Ele faz em nome de todo o povo. Nós pecamos, o povo de Israel pecou, e eu estou te pedindo, Pai, perdão pelo meu povo, porque o meu povo agora está desolado, nós estamos humilhados, nós estamos perdidos. Então, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, perdoa os nossos pecados. Eu tenho certeza, meu amado irmão, que você tem familiares que nesse momento estão se perdendo, homens e mulheres que talvez já passaram pela casa de Deus, conhecem a palavra do Senhor, e você sente no seu coração uma angústia profunda, porque eles estão distantes do caminho de Deus. Aprenda a oração de confissão de Daniel, e ore por essas pessoas. Ore com fé de que Deus vai escutar, tal como escutou a Daniel, e ter misericórdia sobre a vida delas. Meus amados, eu estou aqui nesta noite ministrando a palavra, porque um homem e uma mulher oraram desta forma por mim. Minha mãe e meu avô se dedicaram muitos anos da minha adolescência e da minha juventude a orar enquanto eu não orava, a clamar perdão enquanto eu não o fazia, a pedir misericórdia a Deus enquanto eu ignorava a palavra do Senhor. E Deus teve misericórdia de mim, e Deus contemplou a oração deles. Eu tenho certeza que meu avô hoje na glória, ele se alegra com toda a sua caminhada nesta terra. Eu tenho certeza que minha mãe se contenta com os frutos que ela pode observar hoje em minha vida, frutos de uma fé de alguém que no seu ofício sacerdotal se colocou a orar e a clamar por aqueles que não estavam fazendo. Daniel tinha consigo um povo que não clamava mais a Deus, ele era o único, sozinho, mas ele dizia: Pai, perdoa-os, a todos eles, perdoa a cada um de nós pelos nossos pecados, Deus. Chega na tua casa hoje, meu irmão e minha irmã, que tem um filho desviados do caminho do Senhor, ajoelha com temor e tremor no teu coração, confiando na palavra de Deus, e clama ao Senhor o perdão pelos seus filhos. Diz: Pai, perdoa os meus filhos, tem misericórdia deles, Senhor. Inclina o teu rosto sobre eles, estende a tua mão sobre a vida deles, Pai. Tem misericórdia de nós, daquela pessoa que está sofrendo, que está angustiada, que está com dores. Você sabe que está com ansiedade, está com depressão, está perdida e não consegue com suas forças se colocar de joelho. Faça isso por ele, confesse os pecados por ele, ore ao Senhor pela vida dele, e Deus atenderá as nossas orações. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós vivemos muitas das vezes um evangelho muito egoísta. Achamos que é sempre a responsabilidade do outro, mas Deus muitas das vezes tem nos colocado numa posição de intercessores. Você, meu irmão, é o intercessor da sua família. É por meio da sua vida que haverá salvação na sua casa. É por meio de você que o Espírito Santo de Deus vai ministrar os seus filhos, vai ministrar os seus parentes. Você pode não ver isso segundo a lógica, mas nós enxergamos isso segundo a fé. Eu espero que essa mensagem tenha penetrado o seu coração, meu amado, e que a partir de hoje, tal como Daniel, você encontre a base das suas orações, a palavra de Deus, e aprenda a orar aquilo que Deus deseja que você ore. Eu espero que a partir de hoje, você não adentre mais a presença de Deus como quem adentra a presença de qualquer um, que você nunca mais ore como quem está falando com qualquer pessoa, mas que haja sempre no seu coração o temor e o tremor de que sabe que está falando com Deus vivo, Criador do universo, e que você tenha um desejo ardente de interceder por aquelas pessoas que te cercam e que talvez hoje não possam interceder. Essa é a nossa obrigação, é minha obrigação e a sua obrigação. Orar pela sua família, orar pelos seus amigos que ainda não conseguem o fazer. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nesse momento nós vamos interceder ao nosso Deus, e eu quero que você tenha em mente aquele familiar, aquele amigo
a pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora. Se veio um nome à sua mente, é esse nome que o Espírito Santo de Deus quer que você ore nessa noite. E antes de orarmos, eu quero que você tome consciência de com quem você está falando. Curve a sua cabeça. Você está falando com Deus do universo. Então adore-o no primeiro momento de oração. Confesse os seus pecados e por fim clame a Deus para que Ele tenha misericórdia dessa pessoa. Pai, nós estamos aqui, Deus, e adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus fiel, é um Deus leal que não quebra a Tua palavra. Nós sabemos dessas coisas, Deus, e sabemos que muito do que nós sofremos hoje é fruto do nosso pecado, da nossa transgressão, da nossa negligência, porque nós não ouvimos os Teus preceitos, nós não seguimos a Tua palavra. Nós somos um povo incrédulo, Deus. Não cremos na Tua mensagem, não permitimos que o Teu Santo Espírito age no nosso meio. E por isso, Deus, nós pedimos perdão, Pai. Perdoe a nossa incredulidade, perdoe a concupiscência que existe no nosso coração, Pai. Tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia das pessoas que nós amamos, Deus. Nós clamamos neste momento que o Seu Santo Espírito possa trazer constrangimento a esses corações, arrependimento a esses corações. Clamamos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida delas. Elas estão perdidas no engano, estão tropeçando talvez naquilo que o mundo tem apresentado, a luxúria que tem se apresentado, a ganância que tem se apresentado, Deus. Tem se entregue às tentações, às oportunidades que o mundo tem dado, Senhor, mas elas estão obscurecidas. Nós clamamos, Deus, misericórdia da Tua parte, para que o Santo Espírito que vem do Senhor ilumine essas consciências, Deus, que eles possam observar o erro, a transgressão e voltar aos caminhos da Tua palavra, para que haja vida na nossa família, para que haja comunhão entre os irmãos, Deus, para que haja alegria na nossa casa. Nós clamamos a Ti porque nós sabemos que o Senhor é um Deus leal e cremos que o tempo do juízo, o tempo do jugo já cessou, Deus. Os 70 anos acabaram, há uma oportunidade para nós, há um momento de misericórdia que cairá sobre nossas casas, Deus. Nós cremos na Tua palavra quando nos diz que a partir da nossa fé, a nossa família encontraria salvação. Então, no nome do Senhor Jesus, cumpra essas promessas sobre nossa vida, traga de volta os nossos filhos para a Tua casa, os nossos amigos, Deus, para o contexto dessa casa de oração. Oramos essas coisas sabendo que o Senhor nos escuta e que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que nos promete. Oramos isso quebrantados e humilhados, sabendo que o Senhor é um Deus amoroso e nos atenderá. Pedimos, Deus, que isso não saia do nosso coração, o desejo de interceder por esses que amamos. Pedimos que nunca venhamos perder o temor da Tua palavra. Oramos essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, as consolações do Espírito Santo, sejam e estejam com o povo de Deus, espalhados sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: Amém, meu irmão. Creia nesta palavra, ore pela sua família, não perca o temor ao Senhor e tenha uma ótima semana. Deus abençoe.